Você já teve aquele momento em que dobrou os joelhos para rezar, mas as palavras não saíam? Como se houvesse um abismo entre você e Deus, como se você falasse com o vazio. Talvez você tenha repetido fórmulas aprendidas desde criança, mas sentiu que era apenas isso, repetição sem vida, palavras sem alma. E então veio aquela dúvida que corrói por dentro. Será que Deus realmente me escuta? Será que minha oração chega até Ele? Ou será que estou sozinho nessa conversa, falando para as paredes do meu próprio medo? Existe uma santa que viveu exatamente isso. Uma mulher que passou anos rezando sem sentir nada, sem perceber nenhuma resposta, sem experimentar o amor de Deus de verdade. Ela se chamava Teresa de Ávila e não era uma pessoa comum. Era uma carmelita, uma religiosa dedicada, mas mesmo assim vivia espiritualmente vazia. Ela sabia todas as orações de cor, cumpria todos os deveres, mas algo faltava, algo essencial. E esse vazio a atormentava tanto que ela quase desistiu da vida espiritual várias vezes. Mas então algo aconteceu, algo que mudou não só a vida dela, mas a história inteira da espiritualidade católica. Santa Teresa descobriu um segredo tão simples que a maioria das pessoas nunca percebe. Um segredo que está escondido dentro da própria palavra oração, mas que quase ninguém realmente entende. Ela descobriu que oração não é técnica, não é obrigação, não é lista de pedidos. Oração é outra coisa, algo muito mais profundo, muito mais humano, muito mais real. E quando ela finalmente entendeu isso, tudo mudou, absolutamente tudo. A secura espiritual terminou, o vazio se encheu de presença e ela começou a viver uma intimidade com Deus que era impossível explicar com palavras. Hoje você vai descobrir as 3 lições que Santa Teresa deixou para todo católico. 3 lições que não são teorias bonitas, mas caminhos concretos que conduzem até o coração de Deus. A primeira delas é sobre a essência da oração. A segunda, sobre a coragem necessária para continuar quando tudo parece impossível. E a terceira, sobre a única virtude que abre todas as portas do céu. Essas 3 lições têm o poder de transformar sua vida espiritual para sempre. Porque não vieram de um livro de teologia, vieram de uma mulher que lutou, caiu, levantou e encontrou o que todo coração busca, o amor que não acaba. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Santa Teresa define oração de um jeito que desconcerta pela simplicidade. Ela disse: a oração é tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Pare um instante e deixe isso entrar devagar. Oração não é falar bonito, não é usar palavras rebuscadas, não é tentar impressionar Deus com orações longas e emocionadas. Oração é amizade, é simplesmente estar com alguém que te ama, assim como você está agora, neste exato momento. Com suas feridas, seus medos, suas dúvidas, seus pecados. E esse alguém não te rejeita, ele te acolhe. Quando você entende isso, algo explode dentro da alma, porque a oração deixa de ser um peso, deixa de ser aquele dever religioso que você cumpre com culpa, deixa de ser aquele momento onde você tenta ser alguém que não é, dizendo coisas que não sente. A oração se torna encontro, se torna conversa real, se torna presença. E você descobre que não precisa fingir diante de Deus, porque Ele já sabe de tudo. Ele já te conhece melhor do que você se conhece. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te espera. Mesmo assim, Ele quer estar contigo. Santa Teresa viveu isso na própria carne. Por anos, ela tentou rezar do jeito certo, seguir métodos, cumprir horários, fazer tudo perfeitamente. Mas nada funcionava. Até que um dia, cansada, ferida, quase sem forças, ela simplesmente parou de tentar impressionar Deus e começou a ser verdadeira. Começou a falar com Ele como se fala com um amigo, sem máscaras, sem poses, ao neutro pretensões. E foi aí que tudo mudou. Ela sentiu que Deus respondia, não com
palavras audíveis, mas com uma presença tão forte, tão amorosa, tão real, que ela nunca mais duvidou de que era amada. E essa é a primeira grande lição. Oração é conversar com quem sabemos que nos ama. Não é pensar muito, é amar muito. Não é elaborar discursos teológicos, é abrir o coração. Não é tentar ser perfeito, é ser verdadeiro. Deus não quer seu desempenho, Ele quer sua companhia. Ele não quer suas palavras ensaiadas, Ele quer seu coração despido. E quando você finalmente entrega isso, quando você para de tentar e simplesmente se entrega, você descobre que a oração já não é difícil. Porque amar não é difícil quando você sabe que é amado. E Deus te ama agora, exatamente como você está. Mas tem algo mais profundo ainda nessa lição da oração como amizade. Santa Teresa sabia por experiência própria que Deus cura de dentro para fora. Ela viveu dores emocionais terríveis, feridas internas que ninguém via, medos que a paralisavam, noites escuras onde parecia que Deus tinha desaparecido. Mas mesmo assim, ela não abandonou a oração. E sabe o que aconteceu? Deus começou a tocar naquelas feridas. Devagar, com delicadeza, com paciência infinita. Ele começou a cicatrizar o que estava quebrado dentro dela. A amizade com Deus faz isso. Ela cicatriza feridas emocionais que nenhum psicólogo consegue alcançar. Ela pacifica o coração de um jeito que nenhum remédio consegue fazer. Ela ilumina a confusão da mente quando tudo parece caos. Ela quebra cadeias interiores que você nem sabia que existiam e restaura a confiança em si mesmo, nos outros e principalmente em Deus. Santa Teresa dizia que Jesus é o melhor amigo, e quando a alma realmente o encontra, nunca mais se sente totalmente só, porque há uma presença que permanece, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo no meio da tempestade, há alguém segurando sua mão? Mesmo quando tudo vai mal, há uma paz inexplicável no fundo da alma? Isso não é ilusão, não é autoendenação. É a presença real de Deus agindo dentro de você. É a amizade divina se manifestando em forma de paz, de esperança, de força interior. E quanto mais você cultiva essa amizade na oração, mais forte ela fica, até que chega um ponto em que você não consegue mais viver sem ela, porque você descobriu que a oração não é algo que você faz, é algo que você é. Agora, pause o vídeo e faça algo por você mesmo. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou contigo através dessas palavras, escreva nos comentários: eu quero essa amizade com Deus. E se inscreva no canal, porque essa jornada está apenas começando. Porque existem ainda 2 lições poderosas que Santa Teresa deixou para você. E a próxima vai te ensinar algo que a maioria dos católicos não sabe, que a vida espiritual exige valentia. Não a valentia de heróis de cinema, mas a valentia de continuar quando tudo dentro de você grita para desistir. E Santa Teresa sabia muito bem o que era isso. Nos conventos escuros, onde a pobreza era extrema e a incompreensão era constante, Santa Teresa repetia uma frase que se tornou símbolo da sua fé. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Essas palavras não eram apenas bonitas, eram uma declaração de guerra contra o medo. Porque Teresa enfrentou dificuldades que fariam qualquer pessoa desistir. Ela foi perseguida por autoridades eclesiásticas, ridicularizada por outros religiosos, atacada espiritualmente de maneiras que ela própria descreveu como terríveis. Mas ela nunca cedeu à covardia, nunca desistiu, nunca parou de avançar. A segunda grande lição de Santa Teresa é sobre coragem. Mas não a coragem que o mundo ensina, aquela que finge que não tem medo. Não. A coragem teresiana é outra. É a coragem de ter medo e mesmo assim continuar. É a coragem de sentir fraqueza e mesmo assim confiar. É a coragem de cair e mesmo assim levantar. Porque para Santa Teresa, coragem não é ausência de medo, é fidelidade apesar do medo. É dizer sim a Deus mesmo quando tudo dentro de você grita não. É rezar quando não sente nada, é amar quando dói.
é permanecer fiel quando o mundo inteiro parece desabar. Ela dizia: confiança e determinação são indispensáveis, sem isso nada se alcança. E ela sabia disso porque viveu situações humanamente impossíveis. Houve momentos em que ela não tinha dinheiro para construir os conventos que Deus lhe pediu. Houve momentos em que as pessoas que ela mais amava a traíram. Houve momentos em que ela estava tão doente que mal conseguia se levantar da cama. Mas ela continuou. Porque a coragem dela não vinha da força humana, vinha da confiança em Deus. Ela sabia que se Deus pediu, Ele daria os meios. Se Ele chamou, Ele sustentaria. Se Ele começou a obra, Ele a terminaria. E você? Quantas vezes desistiu porque pareceu difícil demais? Quantas vezes abandonou um projeto de Deus porque o medo foi maior? Quantas vezes deixou de fazer o que sabia que devia fazer porque não se sentiu capaz? Santa Teresa te diz hoje: a vida espiritual exige valentia. Valentia para rezar quando não sente nada. Valentia para lutar contra pecados persistentes. Valentia para amar quando dói. Valentia para permanecer fiel quando tudo parece caos. E essa valentia não vem de você, vem de Deus. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa decidir que não vai mais viver na covardia espiritual, que não vai mais deixar o medo decidir por você, porque Deus é maior que todos os seus medos. Mas há algo ainda mais profundo nessa lição da coragem. Santa Teresa descobriu que quando a alma avança com coragem, Deus age. É como se a coragem abrisse uma porta invisível por onde a graça entra com força total. Ela afirma que Deus concede graças maiores à alma que, mesmo com medo, decida caminhar. Porque a hesitação paralisa a graça, mas a coragem a liberta. Quando você dá um passo de fé, mesmo tremendo, mesmo sem entender, Deus responde. Ele não deixa sozinho quem confia nele, nunca. Santa Teresa escreveu: Deus dá força ao fraco e poder ao pequeno quando ele vê boa vontade. Boa vontade não é capacidade, é disposição. Não é talento, é entrega. Não é perfeição, é sinceridade. Deus não está procurando super-heróis espirituais. Ele está procurando corações disponíveis. Corações que digam: Senhor, eu não sei se consigo, mas se Tu estás comigo, eu vou. E quando Deus ouve isso, Ele move céus e terra para sustentar aquela alma. Porque a coragem espiritual não nasce da força humana, nasce da confiança no Deus que luta ao lado do fiel. Quantas vezes você já sentiu que Deus te pedia algo, mas você recuou porque achou que não era capaz? Quantas vezes você ouviu aquele chamado interno, aquela inspiração do Espírito Santo, mas deixou o medo vencer? Quantas vezes você poderia ter dado um passo de fé, mas preferiu ficar na zona de conforto? Santa Teresa te diz: você perdeu graças poderosas, porque Deus estava esperando sua coragem para agir. Ele estava pronto para te sustentar, mas você não confiou. E agora, o que você vai fazer? Vai continuar vivendo com medo? Ou vai dar o próximo passo, mesmo sem garantias? Essa é a escolha que define a vida espiritual. Não é a escolha entre bem e mal, é a escolha entre coragem e covardia. Entre confiar em Deus ou confiar apenas em si mesmo. Entre avançar na fé ou ficar paralisado no medo. E Santa Teresa te garante: se você avançar, Deus te sustentará. Se você der o passo, Ele multiplicará suas forças. Se você confiar, Ele fará o impossível. Porque o Deus de Santa Teresa é o mesmo Deus que está contigo agora, e Ele não mudou. Ele continua fazendo maravilhas na vida de quem tem coragem de confiar. Mas ainda falta uma lição, a mais importante de todas. Porque sem ela, nem a oração, nem a coragem funcionam. Santa Teresa é incisiva nesse ponto. Humildade é andar na verdade. Se a oração é a raiz e a coragem é o tronco, a humildade é o solo onde tudo cresce. Sem humildade, a alma se fecha. Com humildade, Deus faz maravilhas. Porque humildade não é se humilhar, não é se rebaixar,
não é fingir fraqueza. Humildade é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. É aceitar a verdade sobre nossa condição e sobre a grandeza divina. A maioria das pessoas confunde humildade com baixa autoestima. Acha que ser humilde é se menosprezar, dizer que não vale nada, que não serve para nada. Mas isso não é humildade, é mentira. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem dignidade infinita. Você é amado com amor eterno. E negar isso não é humildade, é desprezo pela obra de Deus. Humildade verdadeira é reconhecer: eu sou valioso porque Deus me criou, mas tudo o que tenho de bom vem dele. Eu sou capaz de fazer o bem, mas essa capacidade é graça. Eu tenho talentos, mas eles foram dados, não conquistados. Santa Teresa viveu isso de forma radical. Ela sabia que era inteligente, sabia que tinha dons especiais, sabia que Deus a usava de maneiras extraordinárias. Mas ela nunca se ensoberbeceu, porque ela também sabia que tudo isso era presente, não mérito, era graça, não conquista. E por isso ela permanecia humilde, mesmo quando fundava conventos, mesmo quando escrevia livros que se tornaram clássicos da espiritualidade, mesmo quando vivenciava experiências místicas profundas, porque ela sabia que não era por causa dela, era apesar dela. Deus estava agindo e ela era apenas instrumento. E essa humildade atraía um tipo especial de amor de Deus. Porque um coração humilde aprende com as quedas, não se desespera com os erros, depende de Deus e não do próprio esforço. Aceita ser amado, é dócil às inspirações do Espírito Santo e reconhece sua fragilidade sem perder a alegria. Santa Teresa afirma que Deus faz mais por um humilde arrependido do que por um perfeito orgulhoso. Porque o orgulhoso se acha suficiente, mas o humilde sabe que precisa de Deus. E Deus só enche o que está vazio, só cura o que reconhece estar ferido, só levanta quem aceita estar caído. A humildade é a porta sempre aberta, é a virtude que mantém a alma acessível à graça de Deus. Porque enquanto o orgulho fecha, a humildade abre. Enquanto o orgulho endurece, a humildade amacia. Enquanto o orgulho afasta Deus, a humildade o atrai. E Santa Teresa sabia disso profundamente. Ela via pessoas muito religiosas, muito praticantes, muito corretas, mas espiritualmente secas, porque faltava humildade. Faltava aquela disposição de se reconhecer pequeno diante de Deus. Faltava aquela capacidade de dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti. A humildade não é pessimismo, é realismo. Não é negatividade, é verdade. Não é fraqueza, é sabedoria. Porque a pessoa humilde sabe exatamente onde está. Sabe o que pode e o que não pode. Sabe onde termina a sua força e onde começa a força de Deus. E por isso ela não vive em falsas expectativas, não se decepciona quando falha, não se desespera quando cai. Porque ela sabe que é humana, sabe que é frágil, sabe que vai errar. Mas também sabe que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, que Deus não desiste dela. Santa Teresa dizia que a humildade é o mais belo perfume da alma e o maior ímã da graça. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está na Bíblia, isso é promessa divina. E Santa Teresa viu isso se cumprir na própria vida. Quanto mais humilde ela se tornava, mais Deus agia através dela. Quanto mais ela se esvaziava de si mesma, mais Deus a enchia com sua presença. Quanto mais ela reconhecia sua pequenez, mais Deus manifestava sua grandeza na vida dela. E você, como anda sua humildade? Você consegue reconhecer suas limitações sem se desesperar? Você consegue agradecer por seus talentos sem se achar superior? Você consegue pedir ajuda quando precisa? Você consegue admitir quando erra? Você consegue aprender com quem sabe mais? Ou você vive tentando provar o tempo todo que é capaz, que é forte, que não precisa de ninguém? Porque se você vive assim, está fechando a porta para a graça, está impedindo Deus de agir, porque Deus só entra onde há espaço, e o orgulho não deixa espaço nenhum.
Agora vem o mais importante. As 3 lições de Santa Teresa não são 3 caminhos separados, são um único caminho composto por 3 movimentos espirituais. Oração, que é a amizade com Deus, coragem, que é fidelidade inabalável, humildade, que é verdade interior. Essas 3 virtudes formam uma escada que conduz à união com Deus, que é a meta final da alma. Porque nós não fomos criados para viver longe de Deus, fomos criados para viver unidos a Ele. E essas 3 lições são um mapa que conduz até lá. Santa Teresa afirmava que quem vive sinceridade na oração, coragem nas lutas e humildade na caminhada, chega à morada mais profunda do castelo interior. Ela usava essa imagem do castelo para explicar a alma. Dizia que a alma é como um castelo de cristal com muitas moradas, e Deus habita na morada mais central, mais profunda, mais escondida. E a jornada espiritual é entrar nesse castelo e atravessar as moradas, uma por uma, até chegar ao centro, onde Deus espera. Mas essa jornada não é fácil. Tem moradas cheias de confusão, de medo, de tentação, de secura espiritual. Tem moradas onde tudo parece escuro, onde Deus parece ausente, onde a fé é testada ao limite. Mas se você continuar, se você não desistir, se você mantiver a oração, a coragem e a humildade, você chegará ao centro. E lá você experimentará a união transformadora com Deus. Aquela união que muda tudo, que cura tudo, que preenche tudo. Aquela união onde não há mais separação entre sua vontade e a vontade de Deus. Onde não há mais medo, não há mais dúvida, não há mais vazio. E essas 3 lições são suficientes para conduzir qualquer católico ao coração do Evangelho. Porque o Evangelho não é uma lista de regras, é um convite ao amor. E essas 3 lições te ensinam exatamente isso: como amar a Deus de verdade, como se relacionar com Ele de forma real, profunda, transformadora. Como viver uma fé que não é apenas ritual, mas vida. Uma fé que não é apenas doutrina, mas experiência. Uma fé que não é apenas obrigação, mas alegria. Santa Teresa de Ávila não nos oferece teorias, oferece um caminho simples, seguro e profundamente humano. E esse caminho passa por 3 estradas: oração, coragem e humildade. A oração, como amizade, devolve à alma sua própria identidade. Porque quando você descobre que é amado por Deus, você descobre quem você realmente é. Você não é seus erros, não é seus pecados, não é suas falhas. Você é filho amado, você é escolhido, você é precioso aos olhos de Deus. A coragem sustenta a alma nas tempestades, porque a vida espiritual não é um mar calmo, é uma travessia cheia de ondas, ventos contrários, noites escuras. E sem coragem você naufraga, mas com coragem você atravessa. Mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem ver o outro lado. Você confia que Deus está no comando do barco e continua remando, continua avançando, continua acreditando. Porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que há alguém maior segurando o leme. A humildade abre espaço para a graça que salva, cura e transforma. Porque onde há orgulho, há resistência. Mas onde há humildade, há rendição. E rendição não é derrota, é entrega. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas Tu consegues. Eu não sei o caminho, mas Tu sabes. Eu não tenho força, mas Tu tens. E quando você diz isso de coração, Deus age. Ele entra com força total. Ele transforma o que parecia impossível. Ele cura o que parecia incurável. Ele salva o que parecia perdido. Quem segue essas 3 lições bebe da água viva que brotava do coração ardente de Teresa e descobre que Deus não está longe, mas habita no castelo interior, esperando ser encontrado. Porque essa é a verdade mais linda e mais revolucionária da espiritualidade cristã. Deus não está lá fora, está aqui dentro. Você não precisa subir ao céu para encontrá-lo, precisa descer ao fundo da sua própria alma. E lá, no silêncio, no recolhimento, na oração verdadeira, você o encontrará, esperando, amando, chamando você pelo nome. E agora, o que você vai fazer com tudo isso?
Porque não basta ouvir, não basta saber, não basta concordar. É preciso viver, é preciso colocar em prática. É preciso decidir que a partir de hoje sua vida espiritual será diferente. Que você não vai mais viver na superfície, mas vai mergulhar nas profundezas. Que você não vai mais ter medo de ser verdadeiro na oração. Que você não vai mais deixar a covardia decidir por você. Que você não vai mais viver no orgulho que impede a graça de agir. Comece hoje. Não espere estar pronto, porque você nunca estará. Não espere sentir algo especial, porque a maioria das vezes você não sentirá. Não espere ter certeza de tudo, porque a fé é caminhar sem ver. Comece hoje com uma oração simples. Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero viver essa amizade contigo. Eu quero ter coragem para seguir teus caminhos. Eu quero ser humilde para deixar tua graça agir em mim. E depois dessa oração, fique em silêncio. Apenas fica. Sem pressa, sem ansiedade, sem expectativas. Apenas fica ali, sabendo que Ele está contigo. Santa Teresa te garante, se você fizer isso, se você começar essa jornada com sinceridade, Deus responderá. Não do jeito que você espera, não no tempo que você quer, mas Ele responderá. Porque Deus nunca abandona quem o busca de verdade, nunca. E aos poucos você começará a perceber mudanças. A oração deixará de ser peso. A coragem começará a crescer dentro de você. A humildade se tornará natural. E você descobrirá que a vida espiritual não é sacrifício, é alegria. Não é obrigação, é amor. Não é esforço, é graça. E quando você chegar ao fim dessa vida, quando estiver diante de Deus face a face, você agradecerá por ter conhecido essas 3 lições. Você agradecerá por ter tido coragem de começar essa jornada. Você agradecerá por ter acreditado que era possível viver uma amizade real com o Criador do Universo. E Deus te dirá: bem-vindo, meu filho, bem-vinda, minha filha. Eu te esperava, eu sempre estive contigo. E agora vamos viver juntos para sempre, na morada que preparei para ti desde antes da fundação do mundo. Senhor, fazei de mim um coração humilde, corajoso e sempre unido a vós.